noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Estamos dando início à nossa live hoje, aqui com a doutora Priscila, né? Priscila Marcondes, e o nosso gestor público, Vladimir Fernandes, que vai aqui falar um pouquinho a respeito da questão da saúde mental em tempos de caos, não é mesmo, Priscila? É isso mesmo, Pessoal, Carlos, obrigada. Eu queria começar falando com vocês a respeito da gente iniciar a nossa fala, né? Nós vamos falar esses blocos, a gente vai estar tão dividido aí em quatro etapas, né? E aí, uma vez que a gente já recepcionou os nossos anfitriões aí, eu gostaria de abrir agradecendo a presença de vocês aqui na nossa live de hoje e falar também da importância desse tema, né, nos dias atuais. É super importante a gente poder divulgar isso tudo com vocês. E eu queria começar abrindo a palavra para vocês a respeito do cenário mundial, né? Qual a forma que vocês enxergam essa questão do cenário? Caiu a ligação. Uhum. Priscila, começa se apresentando e fala um pouquinho do cenário. Primeiro, a sua apresentação. Vamos nos apresentar, né? Claro, vamos lá. Boa noite a todos, obrigada pela audiência. Nós estamos aqui fazendo esse nosso momento de conversa a respeito de saúde mental. Eu quero me apresentar, né? Meu nome é Priscila Marcondes, eu sou psicóloga clínica há 15 anos aproximadamente, já atuei na área empresarial também com treinamentos e liderança. Tenho especialização em psicanálise com crianças e o meu foco hoje é o atendimento psicológico em consultório, né? Nesse momento de pandemia, o consultório ficou online, então os meus pacientes estão todos continuam sendo atendidos, novos pacientes chegaram, todo nesse sistema online que nós estamos vivendo. Além disso, também sou mãe da Giovanna e do Lucas, né? Acho que é importante trazer esse meu papel de mãe também aqui, e fundadora da ONG Coração Valente, que é uma casa de apoio que recebe famílias que vêm de outros estados para fazer tratamento cardiológico de seus filhos aqui em São Paulo. Obrigada, professor, pelo espaço na sua página, gratidão por essa noite. Eu que agradeço, é muito rico a gente conversar desses temas que são tão relevantes para a sociedade hoje em dia, né? Eu também começo me apresentando, eu sou gestor público, na verdade a minha formação, eu sou químico de formação, sou professor, trabalhei nas escolas públicas, nas particulares, trabalhei com uma empresa de consultoria em educação, aliás, trabalhávamos muito com a parte de psicologia, a psicopedagogia, toda a parte de assessoria às escolas e às empresas que trabalhavam com educação, né? E depois toda a minha trajetória, ela se deu no poder público, que é a minha outra paixão. Eu trabalhei como supervisor de planejamento urbano na subprefeitura Casa Verde, supervisor de próprios municipais, cuidando dos equipamentos públicos, aí que é interessante, porque a interação que se faz através do planejamento urbano, junto à educação, à saúde, então esse tema, saúde mental, ele é muito pertinente por conta disso também. As interações que a gente faz com o poder público, né? E também fui coordenador, que é um cargo interessantíssimo, de governo local, que trata justamente de oficializar a interação com o poder público, com a sociedade, com as ONGs, justamente com os empresários. Então, você, dentro de uma sociedade local, você faz essa interação com uma subprefeitura. Então, é muito rico, né? E até começando nossa bate-papo, como é que se coloca hoje, né, frente
essa situação que nós estamos passando. O mundo passou por uma transformação, aliás, sempre que passamos por transformações muito intensas, as bases elas se abalam. Como é que você vê, no seu olhar clínico, como mãe, como é que você vê esse cenário mundial frente à pandemia? Pois é, professor Vladimir, esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que o mundo todo tem sofrido consequências que a gente ainda não sabe como elas serão replicadas daqui para frente, né? É um vírus desconhecido que provoca muito medo na maior parte das pessoas. Tivemos que nos adaptar ao impensável. Então, aquele que nunca trabalhou de casa começou a trabalhar de casa, aquele que fazia suas atividades de uma maneira muito diferente, as crianças tiveram que se adaptar a fazer aula online, né? Foi necessário lançar mão de recursos online que nós não tínhamos às vezes, né? Um computador, um celular com câmera, enfim, coisas que a gente nem imaginava, né? Além da gente estar vivendo esse bombardeio de informações. Se a gente for pensar, desde novembro do ano passado, nós estamos vivendo esse momento de medo, angústia, dúvida, muitas informações, né? Uma quantidade enorme de informações que, inclusive, também é um fator de adoecimento emocional, né? Algo que às vezes dispara ansiedade, medo, preocupação. E tudo isso que a gente está vivendo, assim, estamos fazendo coisas virtuais, muito numa tentativa de nos adaptar, mas a gente sabe que tudo isso é uma tentativa, né? A gente tem a ausência do cheiro, do toque, o sentimento de falta, distanciamento das pessoas, né? Tudo isso é uma tentativa. Filhos que estavam sempre próximos de seus pais idosos. Então, se a gente for pensar mundialmente, estamos passando por um momento único na humanidade. Acho que antes nunca tivemos uma experiência nem financeira, nem emocional, nem política de tamanho impacto na nossa sociedade atual. Verdade. Você sabe que, de uma ótica do poder público, evidentemente que ninguém nunca sabe a dimensão de uma crise que vem. Mas a grande questão que a gente coloca é o quanto os governos estão preparados para essas crises. Mostrou-se que bem pouco. O impacto de uma crise como essa, na relação das pessoas, ela é muito intensa, a gente sabe disso. Tudo que você descreveu é que as pessoas estão sentindo. Somente a falta de emprego, as consequências em relação à saúde, a morte de entes queridos, o abraçar, o apertar. E aí, nesse momento, há necessidade que o poder público venha e abraça as pessoas, né? Conforte de alguma forma, que o que a gente paga pelos impostos, o que a gente realmente contribui para a sociedade, que num momento como esse, ele apareça para todos nós, né? E quando isso falta, como isso sente a todos nós? Nós ficamos à deriva. Tem uma parte que eu não comentei do meu currículo. Eu trabalhei muito tempo com pesquisa dentro de uma universidade, da USP. Então, nós fazíamos pesquisas voltadas para fins pacíficos, especificamente com energia nuclear, que era a minha área, para tratamento médicos. E é interessante que nunca se falou tanto em pesquisa como agora, né? Então, há também uma vertente interessante a se pensar, que bom, eu sigo o que a classe científica está dizendo, ou eu vou criar minha metodologia e vou seguir por aí. Então, as influências políticas também, elas têm atrapalhado, né? Se eu tenho um país na qual eu invisto em tecnologia, em pesquisa, eu tenho que seguir o que essa classe de médicos e cientistas estão falando para mim, né? Ele é o parâmetro para que a gente possa sair de uma situação como essa muito grande. As consequências, os impactos, nós vamos discutir agora, né? Durante esse bate-papo. Mas é uma influência que trouxe para nós sequelas e vão deixar sequelas muito grandes. Como nós vamos sair disso? Vamos discutir um pouquinho ao longo dessa conversa, né, Carol? Que bacana, muito bom ouvir a reflexão de vocês dois, né? A gente percebe o grau de importância que esse tema tem para as pessoas, né? De grande relevância. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Priscila. Se há diferenças
dos impactos da pandemia sobre a vida das pessoas que residem nas periferias, né? Se existe prejuízo socioemocional com essa questão, né, para essa parcela da população. Eu queria ouvir um pouquinho a explanação de vocês a respeito. Obrigada, Carlos. Essa pergunta é uma pergunta muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, porque assim, primeiro eu vou falar de uma maneira um pouco macro e depois vou para essa sua pergunta específica. Quem não está um tanto triste, um tanto ansioso, um tanto com medo, não está entendendo nada do que nós estamos vivendo. Essa que é a grande verdade. Não tem como passarmos pelo que nós estamos passando sem ter um tanto de tristeza na conta. É muito duro isso tudo que nós estamos vivendo. Se já é difícil para a maior parte da população, né, em geral, da população em geral, imagina quando a gente coloca nessa conta o impacto do desemprego, que já estava presente antes da pandemia ou que aconteceu por conta da pandemia, né, os comércios que se fecharam, os negócios que deixaram de ser monetizados, e isso fez com que empresários precisassem mandar embora seus funcionários. As empregadas domésticas, as funcionárias que faziam faxina de maneira avulsa. Então, a gente fica pensando assim, que na periferia, sem dúvida nenhuma, né, os moradores das regiões mais periféricas, eles têm um impacto maior. Então, tem essa questão que eu falei do desemprego, tem a questão que, na consequência do desemprego, que é a fome, as dívidas, né, a água, a luz, o aluguel, quantos despejos acontecendo nesse momento, né? Sem contar que as crianças sem a escola também sofrem um impacto socioemocional, sem a merenda, sem a possibilidade do brincar e do contato, né? Que isso acontece de maneira muito significativa. Isso é uma demanda, as pessoas têm trazido isso nos atendimentos, né? Até abrindo isso para vocês, isso é uma coisa que vem. As crianças estão ansiosas, não estão dormindo, estão adoecendo nesse processo, né? A violência doméstica eu quero trazer porque eu acho que é algo que tem se intensificado nesse período de pandemia, né? Famílias que estavam cada um no seu trabalho, cada um na sua rotina, e que ficaram desempregadas, ou que até alguém adoeceu e ficou todo mundo isolado, porque casas pequenas, muitas pessoas, não tem como fazer isolamento, né? É fácil dizer assim, fica no seu quarto isolado, não tenha contato com os outros membros da família, você que mora confortavelmente numa casa de 2, 3 quartos, banheiros, né, tudo separado. Imagina uma família de 5, 6 pessoas que moram em 2 cômodos. Como é que você isola uma pessoa que está contaminada com Covid-19? É impossível, né? Então, a dificuldade de expressar sentimentos, toda essa ansiedade, aumenta também. A gente já tem dados, infelizmente, já temos números do aumento da violência doméstica no país por conta da situação que nós estamos vivendo. As pessoas isoladas, confinadas, né? Essa violência acaba aparecendo de maneira mais veemente. E tudo isso é muito preocupante quando a gente pensa na saúde da maioria da população, que é a população pobre da periferia, né? Que é de onde eu venho e de onde eu vivo. Então, não é só um discurso, isso, eu estou falando de coisas que eu vejo, que eu presencio, que estão dentro do meu consultório, que estão ao lado da minha casa, enfim. É isso que nós estamos vivendo. Então, nós temos um agravamento para a população mais periférica, sem dúvida nenhuma. Professor, e na sua visão, qual o impacto disso? Pois é, nós estamos falando de exclusão social. Quando se fala na periferia das grandes cidades, e vamos especificar São Paulo, a gente vê que ali, aqueles excluídos, já estavam excluídos antes da pandemia, como a Priscila comentou. Até uns 3 meses atrás, eu ocupava o cargo de supervisor de planejamento urbano. E justamente a gente traz para debate e para o poder público o que nós observamos da nossa região. Então, se via que o número de miseráveis aumentou demais nas ruas. Aqueles os quais moram debaixo de uma ponte, aqueles que moram nas praças. É engraçado porque, por mais que você tenha os albergues, eles não dão conta do tamanho das pessoas que já estavam perdendo empregos, já estavam como miseráveis nas ruas. Carlos e Priscila, para vocês terem uma ideia,
nós temos algumas áreas que nós chamamos áreas de riscos. O que são as áreas de riscos? Bom, eu não tenho onde morar, eu preciso morar, eu vou ocupar um morro, eu vou uma mata, e ali eu vou construir minha casa, mas sem ter a noção nenhuma de como construir uma casa. Eu faço um barraco, eu desmato, e isso tudo acontece as grandes catástrofes. O poder público vai e interfere. Infelizmente, deveria ser antes, né? Então, trazendo à tona toda essa questão da pandemia, ela agravou muito mais. Ela expôs essa ferida de como nós estamos numa situação difícil. E para quem viu o noticiário ao longo do dia hoje, está trazendo que aqueles que estavam na classe C, eles estão agora migrando aí para a classe D e E. Tamanha é a situação que nós estamos. E onde você ocupa as habitações, onde você vive? É justamente nas periferias. E quando se fala em saúde, aí você tem um déficit muito grande, né? Porque se você está numa área invadida, ali você não tem um endereço fixo. Dificilmente o poder público sabe que você está ali, né? O programa Saúde de Família, ele vai ser mais precário naquela região. Então precisa todo um estudo e muito rápido para que você possa levar água, que você possa levar saúde, que você possa levar educação. Então é um momento muito complicado que nós vivemos. E aí você vê algumas coisas que são importantes trazer à tona nesse discurso, que é, e a Priscila sabe muito bem disso, bom, e se eu tenho alguém na minha família que apresenta uma depressão, né? Aliás, as doenças do mundo moderno, né? Nós temos uma diversa classe de doenças hoje que são muito corriqueiras. Você traz ali a diabetes, você traz o tipo de cânceres, você traz a questão da depressão, você traz uma série de questões emocionais que as pessoas hoje, por estarem vivendo um quadro como esse, e ela vai procurar um psicólogo aonde? Ela vai procurar uma ajuda aonde, né? Então, muitas vezes se dá de ombro a isso. Mas isso aí é só um problema, um corriqueiro, né? Você lembra, Priscila, você fala muito, você vai procurar um psicólogo, mas você não está louco, né? Eu não estou louco. Então, aliás, tinha os tabus. E você acha que nas áreas periféricas são diferentes? Aliás, eu não tenho nem acesso a isso. Eu ainda sou muito partidário, Priscila e Carlos, que as escolas, cada escola tem um psicólogo. Cada escola tem um psicopedagogo para observar essas mudanças de comportamento. E mais ainda, em que cada comunidade ela tenha grupos de terapias, as diversas terapias, para que possa ajudar. Então, senão nós vamos ficar muito à margem. As pessoas acham que, e se esquecem, perdão, de que todas essas pessoas, e nós vivemos nas periferias também, que estão ali, elas, não me incomoda, então que eu moro nos Jardins, está muito bem para quem mora onde está. Então a gente precisa, nesse momento, trazer à tona conversas como essa que nós estamos tendo, para que nós possamos levar ali a solução para essas comunidades. Bacana. É um tema, Priscila, de grande relevância e a importância que isso se dá no seio da família, né? A gente percebe o comprometimento desse processo todo, que se potencializou com essa questão da pandemia, né? Sim. Isso criou uma vertente, assim, muito interessante nesse âmbito todo. Agora, eu queria ouvir de você, Priscila, com relação à questão das consequências emocionais, né? Porque, diante do que nós estamos discutindo, né, na sua experiência, o que a pandemia deixou de marca na sociedade, né? Do seu ponto de vista, quais as principais consequências emocionais que as pessoas sofreram com esse processo todo, né, afetando o dia a dia de cada um deles, né? Perfeito, Carlos. Assim, acho que bem em linha com o que o professor Vladimir acabou de trazer, né, todas essas carências socioemocionais que nós temos, elas dificultam todo o processo até de identificação do adoecimento emocional, né? Então, claro, uma tristeza é comum a gente sentir, né? Não é porque você sentiu uma tristeza que você vai correr procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né, para medicar. Inclusive, eu queria até aproveitar esse espaço para falar da diferença, né, do trabalho dos profissionais
né, do psicólogo, do psiquiatra, às vezes existe muita confusão, muito preconceito, né? Então, o psicólogo, que sou eu, sou psicóloga clínica, eu faço o atendimento do paciente através da fala. São conversas onde, obviamente, cada profissional vai usar a sua técnica para ajudar o paciente a entender as suas necessidades emocionais e como aprender a lidar com elas e ter melhora, né? O psiquiatra é um médico que vai trazer medicações, né, ações químicas para melhorar a condição do paciente. Então, são duas atividades da área da saúde que são complementares. Tá? Achei importante também trazer um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, psicólogo pode medicar? Psicólogo e psiquiatra é a mesma coisa? Então, acho bacana trazer um pouquinho dessa informação. E indo ao ponto que você está trazendo, Carlos, que é as consequências, né? Assim, a gente ainda não sabe exatamente tudo o que viveremos na próxima década, talvez, em aspectos emocionais, econômicos, sociais e tudo mais, né? Eu arrisco dizer também que, por exemplo, ao mesmo lugar não voltaremos, né? Que nem as pessoas estão dizendo assim, quando voltar tudo ao normal, acho que nós teremos um novo normal em vários aspectos, até da parte social, que eu acho que o professor Vladimir vai poder falar um pouquinho melhor, mas até na parte emocional nós teremos um novo normal, né? Muitas pessoas nesse momento da pandemia estão entrando em contato com limitações pessoais, estão desenvolvendo compulsões, né? Então, assim, gente comendo demais, gente comendo de menos, gente bebendo demais, já temos números oficiais de aumento do alcoolismo, que, por consequência, pode trazer casos de violência doméstica também, né? Nós temos preocupação excessiva com limpeza, então algumas pessoas, com medo da contaminação, começaram a criar neuroses, assim, acometimentos mesmo, né? Não só a higiene adequada, mas uma higiene excessiva, com medo da contaminação. Medo excessivo, né? Muitas pessoas insones, então as pessoas não estão dormindo, ou estão dormindo muito mal, né? Crianças, como eu falei, né, com quadros de insônia, de muita ansiedade, né? E isso pode desencadear, para algumas pessoas já desencadeou. Nós já temos pessoas hoje que estão adoecidas, que foi um adoecimento que foi, vamos dizer assim, disparado pela situação da pandemia. Então, Priscila, e complementando, a obesidade também tem sido um fator também, relevante aí, né? sem dúvida nenhuma, né? Como eu falei, o comer demais, o comer de menos, os dois tipos, aliás, vários tipos de transtornos alimentares, né? A anorexia, a bulimia, o excesso de alimentação ou a falta de apetite, né? Nós temos, assim, vários transtornos que estão aparecendo com uma frequência maior agora nesse momento de pandemia, né? Comer demais para aquele que está abastado, que tem o que comer, né? Porque nós também temos a O situação inverso, né? exatamente, daquele que não tem, que está restrito, né, que está dependendo de doações de pessoas que, né, graças a Deus, nesse momento a gente tem gente boa ainda no mundo, olhando para o lado e vendo gente precisando, mas nós temos extremos, né, nós estamos vivendo situações muito extremas, e situações extremas nos levam a adoecimento emocional. Né? Então, como eu estava dizendo, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada e várias outras patologias possíveis, né, que podem acontecer. O que a gente tem percebido também, Carlos e Vladimir, o adoecimento de idosos que moram sozinhos, né? Nessa pandemia, as pessoas idosas que ficaram completamente isoladas, né? Eu acho que assim, a nossa maior preocupação nesse momento são os idosos e as crianças. São os mais vulneráveis ao adoecimento emocional nesse processo todo da pandemia. Mas, enfim, a gente ainda não sabe precisar exatamente o quê, mas muita coisa a gente vai precisar tratar na linha do tempo. Priscila, e você tem algum caso, assim, do dia a dia, algum caso real para contar para nós, de alguma situação que aconteceu recentemente? Eu tenho vários, na verdade, né? Mas eu posso trazer um caso de uma família que me procurou,
onde a criança começou a apresentar comportamentos de se machucar, né? Não conseguir dormir, recusa alimentar, então a criança parou de comer, né? Muito preocupada o tempo inteiro com o noticiário, né? Então, assim, protejam as suas crianças, não deixem eles terem um contato excessivo com as informações, né? O jornalismo, muitas vezes, é um jornalismo canibal, que tem interesses que vão trazer um excesso de informação que vai prejudicar. Então, assim, a criança começa, principalmente a criança que não tem esse acabouço emocional, né, essa proteção emocional, ela fica muito vulnerável. Então, eu tenho esse, e tenho vários casos, Carlos, assim, a quantidade de pessoas que me procuraram nesse período de pandemia é muito grande. Gente com necessidade de atendimento psicológico, pessoas com necessidade de encaminhamento psiquiátrico para tomar medicação mesmo, para poder controlar os impulsos, principalmente. Né? Essa questão do impulso é algo que vem muito forte nos momentos de grande ansiedade e tristeza. Então, eu peguei esse exemplo, mas assim, se eu pudesse, né, poderia te contar vários outros casos. Mas nós sim, temos muita gente adoecendo, infelizmente. O professor, e na visão, como um gestor público, na sua forma de enxergar isso, quais as consequências sociais dessa questão? Carlos, nunca será antes no quartel de Abrantes, já diria o dito popular. E, de fato, nós teremos muitas transformações. Nós vamos precisar de líderes. Esse é o momento, quando nós temos essas grandes crises mundiais, você precisa o aparecimento de líderes, que chama para si essas grandes transformações e acaba interferindo no sistema. Como eu havia dito anteriormente, o número de miseráveis vai aumentar cada vez mais. A Priscila falou da fome. É o que assola muito as periferias hoje em dia. Aliás, assusta até mesmo a classe média. A classe média que é a que influencia no processo político de um país, ainda mais o nosso. É ela que é mais conservadora nas suas tomadas de decisão. E você vê que parte dessa classe média, ela está perdendo a sua renda. E quando você tem isso observado, é aí que o poder público ele começa a entender que tem alguma coisa acontecendo. Então, o impacto hoje, se você me perguntar hoje, precisamos tomar medidas muito enérgicas e rápidas, porque as pessoas realmente precisam ter que se alimentar. O emprego acabou. Aliás, antes da pandemia, existiam pesquisas muito interessantes que dizia que daqui 10 anos, 50% dos empregos formais eles iriam ser extintos. 50% dos empregos formais. Eles iam sumir. E viriam novos, mas, de qualquer forma, grande parte dessas pessoas que ainda estavam vinculadas a uma regra normal de empregos, elas iam ficar muito à deriva. Eu acho que com essa pandemia, isso acelerou esse processo. Então, hoje, o impacto do emprego é o que está sendo realmente afetado. Se você vai para questões educacionais, como é que nós explicamos hoje tudo que está vivendo? Se você vai para a classe das escolas públicas, grande parte dos alunos sequer tiveram como acessar o ensino à distância. E o que isso representa para uma escola que já era defasada? Não é? A escola pública particular também ficou muito perdida nesse processo. Volta, não volta, a pressão dos pais, né? E tem uma questão que a Priscila, que é mãe, vai ter essa visão, sabe disso. Como é que eu faço com o meu filho? Eu tenho que trabalhar, eu tenho meus afazeres e tenho que cuidar do meu filho agora em casa, né? Como é que eu faço a lição? Como é que eu crio essa ambiência? Então, tudo isso traz para os pais das escolas particulares, mas das públicas muito mais ainda, né? E quando você vai ver os índices dessa doença, da Covid, você vê que as periferias elas estão com índices muito elevados, por questões diversas que a gente descreveu agora há pouco. Mas a questão maior é a saúde pública nunca chegou. Por que agora, então, ia chegar? A gente sabe que seria mais difícil, né? Mas, por outro lado,
eu vejo que é um grande momento de virada desse país. Eu acho que quando, né, pegando a teoria do caos, quando você está nessa situação, se você tiver realmente um foco, é um momento de transformação, de mudarmos realmente de vez esse país, né, com uma política pública que possa realmente chegar àqueles que precisam. Agora, de fato, é chegar e socorrer aqueles que precisam com uma certa urgência, né, para a gente não evitar o pior. Então, são medidas que acabam acontecendo, das mudanças de relações humanas, mas principalmente a questão da fome é que urge nas famílias mais pobres. Professor, e olhando o aspecto hoje do poder público, para quem está nos assistindo agora e de repente espera uma informação de mais utilidade pública, existe alguma ferramenta que o poder público pudesse amenizar um pouco esse sofrimento das pessoas? Pois bem, existem diversas maneiras que poderia ser feito isso. Primeiro, precisa um programa de saúde para as periferias. Você tem uma rede até interessante, é bom que a gente saiba disso. O programa de saúde da família, ele é eficiente, poderia ser muito bem ampliado nesse momento. O que é o médico da família? É uma equipe composta lá por enfermeiro, por médico, e aqueles assistentes que vão casa em casa aferir as necessidades. Esse quadro tem que ser mais intensificado. Até por conta da pandemia, parou-se um pouco, então é importante que se faça isso. A construção de um programa de mutirão. Lembra lá atrás, mutirão das cataratas, esses mutirões de saúde nesse momento, porque grande parte dos tratamentos médicos, eles foram suspensos nessa época. Então, a Covid ela é importante demais, mas e as outras? As pessoas também morrem por outras questões, e precisa retomar isso. A questão da educação, nesse momento, é que você tenha que socializar a internet. Inclusão digital agora, não é para amanhã, é para ontem. Isso tem que dar acesso a todas as população carente. Então, isso é um programa que dá para ser feito muito rápido. E aí eu sei até aqui no município começou-se a comprar os tablets e distribuírem para as famílias mais carentes. Mas esse processo ele tem que se dar de uma maneira muito rápida. Até porque os municípios e o Estado, eles puderam gastar um dinheiro para as questões de pandemia. E a educação é uma questão de pandemia também, é uma questão emergencial. Então, você pode justificar as compras por isso também, para levar a educação a quem precisa. Isso demasiadamente. E outro projeto interessante, Carlos, que poucos conhecem, mas em São Paulo nós temos o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é ligado ao SEASA, que é ligado ao Ministério da Agricultura. O que precisa urgentemente é descentralizar esses centros de alimentação, de alimentos, de fornecimento de alimentos. É o que a gente chama de banco de alimentos. Hoje você tem 2 unidades, você tem o SEASA, são 3 unidades, mas cada subprefeitura é necessário que ela tenha o seu banco de alimentos, porque ali ele consegue mandar alimentos para as comunidades mais necessitadas. Porque sabe de uma coisa? Bom, suponhamos que eu tenho uma entidade aqui na Zona Norte, que fique lá, sei lá, vamos pensar na Brasilândia. Só que o banco de alimentos fica na Vila Maria. Para que eu possa buscar lá minha cesta básica, que eu possa pegar meus alimentos lá, eu preciso de um transporte. Eu preciso alugar uma Kombi, que custa lá no mínimo 150 ou 200 reais. Bom, eu tenho isso, né? Como instituição carente, eu não tenho. Então, quando você tem isso descentralizado em cada subprefeitura, nas 32 subprefeituras, você ajuda o mais carente. Então, esse é um projeto que dá para ser feito agora e muito rápido, né? Então, são medidas que a gente consegue ajudar a diminuir o sofrimento da população carente. Muito interessante, professor. A gente observando isso, a gente vê o quanto a gente tem de gatilhos produtivos aí que a gente pode estar acionando para melhorar essa situação. Pessoal que está nos assistindo, se quiser mandar perguntas, tá? A gente vai ter um bloco aqui somente para o professor e a doutora Priscila
poder responder para vocês todas as perguntas aí que vocês tiverem, as dúvidas, né? E uma coisa interessante, a doutora Priscila vai trazer algumas dicas fundamentais aí para a gente poder passar por esse caos de forma mais suave, né, doutora? Isso mesmo. Olha, o tema está muito gostoso, muito interessante. A gente já está vendo algumas pessoas se manifestando aqui a respeito da discussão que vocês estão propiciando, né? E elucidando para todos nós. Isso que é muito importante, porque está trazendo uma luz maravilhosa para a gente que está vivendo esse verdadeiro caos, né? Nesse momento tão difícil. Eu queria agora pedir para vocês uma outra pergunta que a gente tem aqui batendo na tecla, né? Que é o seguinte: a gente tem questões hoje dentro da questão mental, doutora Priscila, que precisam às vezes de uma atenção maior. Ao seu ver, hoje, quais seriam esses pontos de maior atenção para que as pessoas pudessem superar esses traumas? Perfeito, Carlos. Eu acho que a gente, nesse momento, precisa estar muito atento ao que está acontecendo com a gente e com aqueles que estão dentro das nossas casas, né? Estamos isolados dos outros, mas estamos muito próximos dos nossos. Então, aquele olhar de perceber como é que está a família, né? Tentar criar um certo diálogo, porque algumas coisas, como eu falei um pouquinho antes, né? Uma tristeza, um dia não muito bom, isso, ok, todos nós temos, né? Mas quais são os sinais de adoecimento emocional? O que precisa ser olhado com um olhar de, opa, peraí, que isso aqui já está fora, né? Fora do possível, ou está se repetindo com uma frequência que não é normal. Aquilo que eu falei, né? Assim, a insônia, às vezes, é um dos primeiros sinais de que a gente não está bem emocionalmente, né? Muita tristeza sem motivo. Então, assim, um dia triste, 2 dias tristes, 10 dias tristes, a pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas. A pessoa que deixa, às vezes, de fazer a sua rotina, se cuidar, né? Tomar um banho, trocar de roupa, né? Não tá fazendo as refeições. Então, a pessoa começa a perder vontade de fazer as coisas mais rotineiras. Muita irritabilidade. Sabe aquela pessoa que está irritada o tempo todo? Você vai bater um papo com a pessoa, você faz uma pergunta, a pessoa já te responde de maneira excessiva, exagerada. A gente sabe, né? A gente consegue perceber, principalmente com os nossos próximos, né? Aquelas compulsões que a gente comentou no bloco passado, né? Que a gente falou os excessos, né? Então, assim, tô em casa, não tenho nada para fazer, vamos dizer assim, principalmente os jovens, né, gente? Como tá difícil para os adolescentes essa pandemia. Ficam na tela o tempo todo. A aula é na tela, quando tem acesso a essa tela. Começa por aí. Sai da aula, vai pro celular conversar com o coleguinha, na tela, né? Vai jogar, vai assistir um filme, tudo na tela, na tela. Os excessos são muito perigosos. Então, a gente tem que estar muito atento a esses excessos, né? A gente precisa também olhar com carinho as pessoas que estão muito quietinhas, né? Porque a pandemia, ela também trouxe uma questão que foi o seguinte: muitos adoecimentos emocionais que já estavam acontecendo ali de maneira mais lenta, eles eclodiram com o isolamento social. E muitas pessoas que estavam super fortes, super adaptadas, quando ficaram confinadas, entraram em contato com fragilidades emocionais pessoais, né? Começaram a refletir a vida, o medo da morte, enfim. Tudo isso mexeu com as pessoas. Então, muitos de nós saímos do nosso lugar comum, né? A maioria de nós foi chacoalhado e convidado a repensar e reorganizar a vida. Então, acho que esse olhar para o próximo, né? Acho que nunca ficou tão evidente para a gente o quanto nós precisamos uns dos outros, né? Aquele discurso de que
eu faço tudo sozinho, eu dou conta de mim sozinho, né? Acho que ficou bem evidente de que a gente precisa um do outro, e esse olhar, já que o toque, já que o abraço, né, que é algo que, sim, com os nossos dentro de casa a gente pode intensificar, mas quantos amigos a gente não quer abraçar, né? Quantas pessoas que estão longe que a gente quer se aproximar? Eu tenho pais idosos, né, que não moram perto de mim e que eu tô esse tempo todo da pandemia sem abraçar, sem beijar. Vejo mal e mal, dou um socorro, vou comprar alguma coisa na feira, levo, mas, né? Olha que complexo tudo isso que nós estamos vivendo, né? Abraçar Priscila, te amo, né? e eu queria ouvir também uma questão. Já entrando aqui no âmbito das perguntas, já temos pessoas aqui nos questionando, né? E depois eu quero ouvir o professor também. Se a gente consegue fazer um paralelo entre a psicologia e a espiritualidade, porque nesse momento que nós estamos vivendo, talvez uma forma de fugir da famosa telinha, talvez é buscar uma reflexão espiritual, algo assim. Eu gostaria de te ouvir nesse sentido, atendendo uma das perguntas aqui dos nossos telespectadores. Excelente colocação. Acho que o contato com o divino nesse momento é algo que pode nos organizar emocionalmente, nos ajudar, né? Então, assim, seja qual for a sua crença, seja qual for a sua fé, seja qual for o nível de espiritualidade que você tem, desenvolva-o e coloque em prática nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma, a crença no divino, a religiosidade, seja ela de qual origem for, pode muito nos ajudar a manter um equilíbrio emocional nesse momento de pandemia, sem dúvida alguma. Que bom. Professor, na sua visão, como um catedrático aí, o que poderíamos dizer para o nosso público a respeito disso? Carlos, eu sou também um apresentador de um programa de rádio, programa Noite com Deus. Às terças-feiras, hoje estou aqui com vocês, então estarei amanhã apresentando o programa. É interessante porque, como nos vem cada vez mais por essa questão da pandemia, as pessoas participarem do programa. Nós falamos do Evangelho, nós falamos de Cristo, nós falamos de amor ao próximo, falamos de caridade, e as pessoas estão muito perdidas, evidentemente sem um referencial. Como foi dito pela Priscila, seja qual for a sua religião. Mas muitas vezes, quando a gente se identifica como algo divino, a gente consegue melhor. Porque a referência, às vezes, familiar, ou a referência do governo, ela fica muito a desejar. Então, se nós não temos uma essência dentro de nós, de um Deus, de que algo é maior por nós, nós vamos ficar sempre perdidos, né? Então, nesses momentos, é importantíssimo isso. É interessante quando nós nos conectamos com o divino, nós começamos a olhar diferente, por ângulos diferentes. A dificuldade existe, é claro que ela está ali, ela assola, mas nós temos um conforto e nós temos uma força. Essa força sobrenatural que nós temos, que está guardada, que muitas vezes a gente não coloca em tona, ela vem à tona nesse momento justamente para que a gente possa superar esses momentos. É claro que muitas vezes nós vamos ter que recorrer, sim, à psicologia, algum outro segmento, mas nunca abrir mão da questão religiosa, seja qual for a sua. Então, nesses momentos, é importantíssimo isso. E cada vez mais, cada um dentro da sua religião, eu vejo que está tendo uma procura maior, né? E isso é muito bom, né, Priscila? Da mesma forma, dentro do que você acredita, não é, Priscila? Com certeza, professor Vladimir, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, que, assim, às vezes, eu já ouvi isso no consultório, né, pessoas que são incentivadas pela família a procurar atendimento psicológico e psiquiátrico, e às vezes falam, não, mas o meu psicólogo é Deus, né? A ciência e a religião não competem, né? Elas se complementam, cada uma no seu papel, né? Cada uma dando o suporte necessário para a melhora do indivíduo, né? Para esse equilíbrio interno, que é fruto do autoconhecimento. Então,
sim, a religião nos leva a nos autoconhecer, entender as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, né? E a ciência, com a psiquiatria e com a psicologia, também são um suporte para a sua saúde. Então, não, a religião e a ciência não competem, né? Elas se complementam. Carlos, se me permite, porque quando nós falamos em algo divino, não é necessariamente uma religião da maneira formalizada, né? O Deus que há em mim habita, cumprimento o Deus que há em ti. Você fazer amizades, você respeitar o meio ambiente, respeitar o próximo, né? De repente você vai abraçar uma árvore, você vai plantar uma flor, você vai fazer uma caridade, tudo isso são formas. E é interessante que todas as vezes que nós estamos fazendo caridade, as pessoas não pensam nisso. Todas as vezes que nós estamos fazendo caridade, nós estamos tirando o foco dos nossos problemas. As coisas começam, o universo começa a conspirar a nosso favor. Porque todas as vezes que nós ficamos ali martelando, martelando, e a Priscila, como psicóloga, sabe muito disso, a gente acaba ficando muito nessa energia do problema e não saindo. E o grande exercício é justamente a caridade. Tem um livro de um autor americano, David Stone, Joshua Stone, perdão, que é a Psicologia da Alma, que ele fala justamente dessa questão, de você trabalhar esses valores, de você se conectar de uma forma, sair do seu subconsciente, que só traz os seus problemas, as suas dificuldades, e saber acessar o divino de uma forma direta, através da caridade, do amor ao próximo. Então, são questões que parece que muitas vezes você está perdendo tempo, né? Mas são fundamentais para você largar os seus problemas e mudar o foco. Quando você mudar o foco, a solução vem. Verdade. Deixa eu passar aqui a bola rapidamente para a doutora Priscila. Nós temos aqui, Priscila, uma pergunta bastante interessante. Como fazer as crianças praticar atividades escolares nesse momento de pandemia? Sem traumatizá-las, lógico, né? Que não cala, né? Essa é uma pergunta que não se cala. Eu vou dizer que todo lugar que eu vou é uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntam, né, Carlos? Mas eu entendo a angústia, né? Nós estamos vivendo um momento que nos exigiu recursos emocionais, sociais que nós não tínhamos desenvolvido. Nunca antes na história pensamos em ter aula em casa, a não ser naqueles sistemas de homeschooling, que os pais ensinam os filhos. Não nesse sistema que nós estamos vivendo, né? Então, assim, o que eu tenho orientado os pais dos meus pacientes e as pessoas que me procuram pedindo aconselhamento em relação à educação primeira coisa, calma. Não é um ano letivo que vai fazer a diferença na vida das crianças. Sim, a escola é importante pelo conhecimento adquirido, pela sociabilização, que, na minha opinião, o maior prejuízo que nós estamos tendo é esse, a falta de sociabilização das crianças, né? O brincar, o estar junto, o toque, eu acho que o prejuízo maior é esse, mas ninguém vai não passar na universidade dos sonhos ou não ser o profissional almejado por conta de um ano letivo que nós estamos levando como podemos. Tanto nós pais, e eu me colocando aí no lugar também de mãe de uma menina de 10 anos, quanto a própria escola, né? A gente tem visto na rede pública, na rede particular, esforços enormes dos professores, das escolas, todo mundo tentando achar uma forma, porque a gente não sabe, né? Não temos forma pronta. A gente está na tentativa e erro. Então, assim, dica prática que eu gostaria de dar para os pais, se eu pudesse dar uma dica de ouro. Não pressione. Cuidado que está falando com o professor, viu? Não pressionem seus filhos. Tá? Não exijam demais. Façam com amor, acompanhem, acolham a angústia das crianças. As crianças estão sofrendo também nesse processo e estão procurando se adaptar naquilo que eles podem.
Professor, rapidamente, uma pergunta aqui para você. Vamos tentar ser breve, tem algumas perguntas e o nosso tempo já está se exiguando aqui, né? Mas veio uma pergunta interessante, professor. Como tratar aqueles familiares que estão tratando a pandemia de forma irresponsável, que estão negando a pandemia? Como tratar isso? Bom, eu sei que é rápido, mas eu não vou poder, como educador, não falar um pouquinho sobre educação. Muito rápido. Primeiro, assim, os pais vivenciam com os filhos esse momento. Não dá para ser diferente disso. Vai errar, vai acertar. Vamos embora. Não há algo escrito ali que você vai seguir essa cartilha. Até porque também, pergunta para ele, o pai, se ele tinha facilidade de sentar para estudar. Muitas vezes não tinha. Então, hoje, né? Tudo isso. Vamos aprender todo mundo juntos, né? Olha, esses pontos fora da curva, essas pessoas que ainda não sentiram a questão do amor ao próximo, que quando você não respeita o que está por aí, né? Porque você não tem amor a você nem ao próximo, né? É difícil você reeducar, né? E aí vem a força da lei. Aí não tem como. Aí tem as regras que você tem que puni-los através da lei. Caso contrário, não tem o que fazer. Realmente as pessoas ainda ela tem que sentir na pele uma dor de uma doença como essa para saber o que nós estamos passando, né? Quando não tem a sensibilidade, tem a lei para ser cumprida, as leis. Maravilha, maravilha. Muito bom, gente. Olha, que conteúdo maravilhoso. Eu estou super feliz com essa live, porque está trazendo informações aqui que eu começo a me enxergar no dia a dia. Muito interessante. Priscila, tem uma pergunta aqui bastante curiosa de uma pessoa perguntando o seguinte. Dentro da questão do acompanhamento psicológico e do acompanhamento psiquiátrico, o que diferencia? Ótimo, vamos lá. Eu gosto dessas perguntas que quebram os paradigmas e os fantasmas que estão na cabeça de grande parte das pessoas que às vezes estão nos acompanhando. Então, eu falei logo no comecinho da live, mas eu vou retomar para a pessoa poder, né? Às vezes não estava naquele momento que eu trouxe essa diferença. Então, assim, o papel do psicólogo, o psicólogo é um profissional de saúde que ele realiza neste formato em que eu estou trabalhando, atendimento clínico, né? O que é um atendimento clínico? São sessões semanais, normalmente, às vezes 2 vezes por semana, dependendo da necessidade do paciente, aonde a gente aplica técnicas, né? No caso, eu trabalho numa linha psicanalítica, então é uma técnica, existem outras teorias, mas eu ajudo o paciente, na verdade, eu não faço. Eu costumo dizer que assim, o meu material é o paciente. Então, ele me traz as questões e a gente juntos pensamos em como lidar com aquilo que está causando adoecimento, sofrimento, angústia, medo. Então, a ferramenta de trabalho do psicólogo é a fala, é a conversa, né? Muitas vezes, quando a gente está fazendo um atendimento psicológico, a gente percebe a necessidade do paciente entrar com alguma medicação. Porque, às vezes, aquilo que ele está vivendo, a angústia, a depressão, a ansiedade, seja qual for o sintoma, é tão intenso que ele precisa de um remédio para ajudá-lo a controlar. Então, aí é a hora que nós encaminhamos o paciente para o psiquiatra. O psiquiatra é um médico que cuida da parte emocional, da parte de saúde mental, e o psiquiatra está capacitado em entender a necessidade do paciente e dar ali uma receita com uma medicação para que haja a melhora dos sintomas. Gente, tem sintomas que são muito graves e muito severos. Não dá para não medicar. Então, todo paciente que vem para o psicólogo vai para o psiquiatra? Não. Às vezes a pessoa, com a terapia do quadro que ela está vivendo, é possível melhorar sem remédio. Mas tem paciente que chega e precisa ir para o psiquiatra e fazer os 2 tratamentos ao mesmo tempo? Sim.
Então, tudo vai depender da avaliação do profissional de psicologia, que vai ver o quadro do paciente, o que ele está sentindo, qual é o tipo de prejuízo socioemocional que ele está vivendo com os sintomas, e aí sim, se necessário, encaminhar para o psiquiatra. Geralmente, esse é o caminho, né? Já linkando essa sua explanação maravilhosa, que eu adorei, com uma pergunta que chegou aqui para a gente já encaminhar para o nosso fechamento, quando o jovem surta, ele surtou, né? Fica nervoso, até mesmo agressivo, isso é psicologia ou psiquiatria? Ótima, excelente pergunta. Quando a pessoa está neste quadro e antes disso ela não foi acompanhada por nenhum profissional, a minha orientação é procurar direto o psiquiatra. Porque um paciente que está em surto, está fora de si, ele perdeu o controle, ele perdeu a noção de direito e dever, ele perdeu a noção de autocuidado, ele está colocando em risco a vida dos outros e se colocando em risco, esse paciente precisa ser medicado urgentemente. Então, no caso que a pessoa chegou nesse extremo, de ter um surto, uma crise nervosa, ficou muito fora de si, a minha orientação é procurar imediatamente o psiquiatra. Que ótimo, que bom. Olha que explanação maravilhosa. Professor, você como acadêmico, uma pessoa, né, que já militou bastante no âmbito da educação, quais são o seu recado final aí para que a gente possa encerrar nossa live com uma brilhante colocação de cada um de vocês para esse momento de caos? Sempre quando nós enfrentamos situações adversas, as quais muitas vezes nós não temos controle, que é o que nós estamos tendo agora. Como ter controle de uma situação externa, né? Nós temos que ter muito controle interno, emocional, mesmo que o mundo lá fora esteja em caos. Através de procurarmos ajuda quando for necessário. Aliás, aqueles que muitas vezes não têm como ter os recursos para pagar uma terapia, o poder público tem. E deixo aqui uma dica a todos vocês. Caso não seja atendido pelo poder público, você vai procurar a Defensoria Pública, que ela será o seu advogado. Você tem direito, né? Se o poder público se negar às sessões que você precisa, você vai na Defensoria Pública. Se esse momento não está aberto à defensoria, mas você pode ter acesso pela internet. E ali ele vai fazer com que o seu direito a ter as terapias necessárias para que você possa ter o seu equilíbrio. Então, é desta forma que você tem que fazer. Simplesmente assim. Evidentemente que nós também precisamos do emprego, nós precisamos ter a escola restaurada. Nesse momento, eu, como educador, falo a todos vocês, não sou a favor de voltar. Esqueça um pouco a escola. A questão da educação, ela não se dá ano a ano. Isso alguém criou, né? Nós, como sistema educacional, criamos esse padrão, né? Passa para o primeiro, passa para o segundo. A educação é linear. A educação é quando você leva o seu filho ao teatro, ao cinema. Se você não pode fazer isso, mas você assiste um programa de qualidade, você ensina ele boas músicas, boas maneiras. Isso é educação, né? A música é essencial. Você entender os diversos processos da educação. Não é uma coisa linear. Primeiro isso. Então, não se fixe nessa questão de meu filho estar aprendendo na escola, não. É claro que a convivência é importante, mas nós estamos vivendo um momento ímpar. Então, a convivência entre a família é importante. E deixo aqui um recado a todos vocês. Eu não sei qual é a sua condição financeira, mas esse momento requer que você faça uma caridade. Olhe para o próximo. Se você puder doar um alimento, se você puder doar uma cesta básica, faça isso na sua igreja, numa instituição, porque sempre vai ter alguém que necessita. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com a Priscila, discutindo esses temas relevantes para todos nós, né? E agradecendo o Carlos também por estar aqui mediando, e a todos vocês, um grande beijo no coração. Que ótimo, professor. Obrigado aí pela sua participação, né? A gente fica muito feliz com essas dicas, com essas informações que são de extrema relevância para o dia a dia das pessoas, né? E
Doutora Priscila, por favor, nos brinde agora com o seu momento de grande final aí para nos colocar na condição de verdadeiros ouvintes da sua ideia, né? Obrigada, Carlos. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento único, como o professor trouxe. Não temos um manual para esse momento, e muito do bom senso, né? Desse olhar de não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Essa empatia da gente pensar é muito importante. Então, assim, as coisas começaram a abrir, nós já estamos praticamente há 150 dias, né, na pandemia. A gente percebe que para algumas pessoas já estão tentando levar uma vida meio que normal, né, muitos sem máscara e tudo mais. Eu acho que a gente precisa só ter um grande cuidado, porque as pessoas ainda estão adoecendo e morrendo. Então, eu sei que tem uma ânsia, né, da retomada da vida normal, mas a gente ainda está num momento muito crítico. Então, o que eu gostaria de trazer, assim, como reflexão para esse momento como tentar, nesse período que a gente ainda não sabe até onde vai, né, de semi-isolamento, as coisas ainda não estão num eixo muito adequado, é que a gente cuidasse das nossas rotinas. Uma forma da gente manter saúde e equilíbrio emocional é a gente cuidar das nossas rotinas. Então, tentar manter rotinas. Horário para trabalhar, horário para cuidar das coisas da casa, as pessoas que têm os seus afazeres, né, de tarefas da casa que não acabaram, pelo contrário, aumentaram, né? Eu até brinquei que aqui em casa a louça vai se reproduzindo assim de uma maneira descontrolada, né? A gente faz todas as refeições em casa, tá todo mundo junto. Então, tentar manter rotinas onde as pessoas comecem a colaborar entre si, tentar dividir essas rotinas, tirar o pijama, minha gente, né? Vai trabalhar, escova o dente, lava o rosto, põe uma roupa, pode estar de chinelinho e pantufa e pijama embaixo, mas, né, vamos nos cuidar, mulherada, vamos cuidar da aparência, do cabelo, né, a gente não precisa ficar na caverna porque estamos isolados, então, esse autocuidado que parece uma bobagem, tá, minha gente? Esse autocuidado é importante para a gente manter também a nossa saúde mental. Cuidar das crianças e dos idosos, como eu falei, a gente tem que manter esse olhar, isso é muito importante, observar aqueles que estão adoecendo próximo da gente, estão ficando calados, estão entristecendo, né? Cuidar da alimentação na medida do possível, né? A gente não vai sair daqui nenhum vegano ou Masterchef, né? Não vamos conseguir fazer isso, não é essa a intenção, mas cuidar da qualidade da alimentação, se movimentar também, estamos ficando muito sedentários, né, por ficarmos em casa, então, alguns estão ganhando peso, outros estão com dores, a gente tentar fazer alguma coisa, né, para manter o corpo ativo, porque nós estamos num ritmo de parada muito grande, observar as compulsões, né, às vezes a gente acha bacana aquele nosso colega que toma uma cervejinha, né, e que está sempre divertido e tudo mais, vamos olhar se isso não está sendo um alcoolismo se instalando aí, né, porque depois a gente vai colher frutos muito negativos disso, né, tudo que é exagerado é preocupante, né, tudo que é extremo tem que ser foco da nossa atenção. A gente precisa perceber também que no momento de crise, nós nos damos conta de recursos que nós temos e nós não sabíamos, e também percebemos as nossas fragilidades, e isso não é um problema, viu, minha gente? Tudo bem, a gente não tá bem, né? Tudo bem a gente perceber que a gente não tá dando conta dessa situação, porque de fato, como eu falei logo no início, não tá fácil, então a gente precisa também ter essa noção da hora de pedir ajuda, né? Falar com alguém próximo, que você tenha confiança, perceber que é um momento, às vezes, de procurar um atendimento, como o professor Vladimir falou, no poder público, muitos psicólogos sérios, profissionais, cuidado, né? Existem várias categorias de terapeutas, psicólogo é um profissional habilitado para te atender, né? Existem terapias alternativas que são boas, mas que não substituem um atendimento psicológico, então
Na internet, a gente tem vários órgãos e locais sérios que você pode procurar ajuda até gratuita, tá? Então, nesse momento de pandemia, muitas clínicas abriram atendimento social com valor simbólico para você também que não tem acesso financeiro. E os profissionais de psicologia também estão flexibilizando os seus recebimentos para poder atender mais pessoas. Então, eu acho que nesse momento precisa estar se olhando bastante, com esse olhar muito assim, misericordioso, diria, né? Aceitando as nossas limitações e também aceitando as limitações dos outros e nos apoiando na medida do possível. Maravilha. Priscila, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, em estar conosco nessa live. Foi muito bom. Eu gostaria muito que isso pudesse se estender mais um pouco, mas o adiantado da hora já não nos permite, né? Professor, obrigado pelas suas colocações. Foi maravilhoso ter hoje aqui conosco, né? Entender desse momento que a gente está vivendo de tão difícil quanto é dentro de casa, com as famílias, mas, olha, foram dicas valiosas, viu? Eu adorei. Espero que, pelas manifestações que eu estou vendo aqui, muita gente gostou do trabalho de vocês hoje e esperamos ter uma próxima oportunidade para a gente retomar com alguns temas que ainda ficaram por vir. Eu quero dizer a todos vocês que participaram conosco, muitas perguntas ficaram, mas nós vamos passar essas perguntas para a doutora Priscila, vamos passar para o professor Vladimir e vamos pedir a eles que respondam depois para vocês, para que ninguém fique sem resposta, tá bom? Obrigado, gente, um abraço grande e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Boa noite a todos.